Olá, companheiros rodoviários, estamos de volta aqui com o nosso podcast. Vamos ao ponto. E vamos aqui novamente, doutor Daniel Dias Moura teve que retornar aqui para dar continuidade nos esclarecimentos para você, rodoviário, sobre o polêmico tema intervalo de refeição. É quase uma novela, doutor Daniel. Mas o senhor, no programa passado, situou aqui que veio a lei do motorista e que era uma expectativa de toda a categoria, que depois de 30 anos regulamentar a nossa profissão, resolveria esse problema do intervalo de refeição, e uma expectativa muito grande também com relação à aposentadoria especial do motorista, que lá no governo Fernando Henrique se tirou a questão da aposentadoria especial do motorista, e todas as expectativas do rodoviário foi para a lei do motorista. E aí a lei do motorista parece que não resolveu nem uma coisa nem outra. O rodoviário continua sem aposentadoria especial e a polêmica do intervalo de refeição está hoje assolando a categoria. O que o senhor pode dizer para a gente? O que diz a lei do motorista, que regulamentou a nossa profissão? Como é que ela trata essa questão do intervalo de refeição, doutor Daniel? Então, inicialmente, eu acho, a lei dos motoristas, os projetos, o primeiro projeto de lei para a regulamentação da profissão de motorista, ela remonta antes, inclusive, de 1994. E essa polêmica da jornada do motorista, inclusive da aposentadoria especial, é que motiva a retomar a discussão ali por volta de 2010, 2009, 2010, e a partir de uma ação civil pública promovida pelo procurador do trabalho do Mato Grosso. Essa ação civil pública, como ela abordava a questão da jornada do motorista e nas estradas, ela tomou uma dimensão nacional. Eu me recordo desse caso do procurador Paulo Douglas. Até porque, até então, o setor patronal boicotava a tramitação da lei do motorista no Congresso Nacional. Depois dessa pressão do Ministério Público, eles houve uma reunião e eles passaram a apoiar a tramitação do projeto, retirando algumas coisas que interessavam para a gente, que ele queria passar, e uma delas a aposentadoria especial. Exatamente. Então essa ação civil pública serviu para isso, foi importante. E aí onde que a questão do intervalo entra nessa discussão da lei do motorista, porque o TST já havia feito uma aproximação no dissídio coletivo dos rodoviários de Belo Horizonte. Eu era advogado na época, para fazer uma modificação da OJ para permitir, eu disse isso aqui no programa passado você disse isso, a OJ que autorizava. Exatamente. E, por outro lado, o Ministério Público, como foi dito também, independente dessa modulação, vamos dizer assim, dessa adaptação feita no Judiciário, o Ministério Público ainda entendia que havia ali inconstitucionalidade. Continua entendendo hoje ainda? Continua entendendo. Vamos falar disso, teve julgamento da ADIM, enfim. Agora, aí vai essa discussão para a mesa. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte Terrestre, representantes da categoria profissional, e a Confederação Nacional dos Transportes, representando os empregadores. Foi debate amplo, várias rodadas, eu participei de várias, foi feito grupo de trabalho, grupo de estudo. Isso chegou à redação do parágrafo 5º do artigo 71. Não tinha o parágrafo 5º do artigo 71. O parágrafo 5º é esse que autoriza, por via da negociação coletiva, o fracionamento ou a redução do intervalo de refeição. Com a Lei 12.619, a primeira lei que regulamenta a profissão dos motoristas, esse parágrafo 5º, ele considerava apenas o fracionamento, ele não tratava da redução. Ele permitiu o fracionamento com algumas condições, rapidamente, que desde que fosse após uma hora de jornada ou até o término, ao final de jornada, desde que fosse antes de uma hora para terminar, se faziam intervalos, tinha que ser no meio,
jornada de 7 horas e 42 semanais, enfim, uma série de condicionantes. Foi a melhor coisa? Não foi, mas... Agora, só para o trabalhador entender, essa questão do fracionamento, que a lei do motorista trouxe, que virou o artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 71, só é possível por via da negociação coletiva, não é isso? Se não tiver acordo coletivo versando sobre isso, o empregador tem que parar, no nosso caso específico aqui, no ônibus, se não tiver o acordo coletivo e for para a lei, aí o empresário tem que parar o ônibus 1 hora ou 2, se não tiver acordo coletivo. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. O artigo 1º caput diz, né, é garantido mínimo 1 hora, máximo 2. Aí o parágrafo 5º diz, esse intervalo do caput poderá ser fracionado desde que haja negociação coletiva, ou seja, previsão de convenção ou acordo coletivo, ou seja, só pode sem o acordo é a lei. Sem acordo, sem empresa, o empregador, o sindicato vai dizer, olha, eu não quero negociar, eu vou aplicar aqui o que está no caput. Ele pode aplicar, ele está cumprindo a lei. O sindicato não poderia fazer nada. Não, então isso quer dizer o seguinte, nada, se o patronal hoje aqui no Rio de Janeiro, vocês só sabem aqui só opera com consórcio, então as empresas hoje estão juntas em um determinado consórcio. Então se a gente falar assim, eu não quero mais negociar essa cláusula na convenção coletiva, eu vou cumprir a lei. Eles podem parar 1 hora ou até 2 horas no peito, assim, mesmo o trabalhador rodoviário não quer parar, porque ele não quer, o rodoviário quer trabalhar direto, ganhar e ir embora para casa. Eu até acho que vocês não estão fazendo isso porque eles não devem poder, professor, mas imagina que eles consigam organizar o... Então eles não estão fazendo porque não pode, né? Sabe que vai ter uma revolta do trabalhador. A vontade eles devem ter de parar 1 hora, 2. Se eles conseguirem organizar um processo de trabalho, dizer assim, eu consigo parar 1 hora, ou no máximo 2 e tal, eles fazem isso, não dá satisfação ao sindicato nem ao trabalhador, ele está cumprindo a lei. E aí, óbvio, uma jornada que é de 7 para 109. Ou de 8. Porque, pela própria legislação, o intervalo não é computado na jornada. Ele não é remunerado. Não é remunerado. Ele está lá, está claro. O intervalo não é computado na jornada. Ele não pode ser, ou seja, se a jornada é de 8, o intervalo é de 1 hora, então o trabalhador fica 9 horas. A disposição, não é a disposição dele, fica 9 horas de jornada, só que naquele meio ali ele tem 1 hora. A título de exemplo, novamente, não estou dizendo que é o caso do transporte. Ele quer falar até dos funcionários aqui do sindicato. Aqui no sindicato, a gente, quando começou a se discutir a redução de jornada para 40 horas, a gente já aplica as 40 horas aqui no sindicato. Então os funcionários do sindicato pegam às 8 da manhã, meio-dia para almoçar, quer dizer, trabalham 4 horas, eles voltam 1 hora e vão até às 5. Então eles trabalham 8 horas. 5 vezes 8 horas é 1 hora parada. O sindicato não pode pagar, porque eles estão tirando a hora de refeição. Isso está na lei. Nós estamos cumprindo a lei, sindicato. Agora, fora isso, é a negociação prevista no parágrafo 5º do artigo 71, que permite hoje, e acho que é importante tratar disso, porque na lei 12.619 conseguiu um avanço, porque lá, inclusive, conseguiu que não fosse descontado, e que havia só fracionamento. Aí os empregadores vão ao Congresso, pedem um novo projeto de lei pedindo a revisão da 1219, e em 2015 sai a lei 13.600 alguma coisa. E aí volta, aí prejudica a situação. Então a situação que está hoje é exatamente o que? Pode reduzir via negociação, fracionar, e essa redução e esse fracionamento não é computado na jornada. Entendi. Então só o companheiro rodoviário, desculpa interromper, Daniel, mas é o seguinte, hoje o rodoviário está muito revoltado com essa situação, não está conseguindo entender. O fracionamento, que é aquele tempo que ele fica na placa, a empresa está computando como hora intervalo de refeição, que é o que está na norma, e eles não estão entendendo. Então, eu gostaria de deixar já agendado com o senhor aqui uma próxima reunião para a gente falar sobre o que está na norma e o que as empresas estão fazendo, o que elas estão de errado e qual a providência que nós vamos tomar. Nós já notificamos todas as empresas, já notificamos todas elas para cumprir a cláusula. Mas os trabalhadores estão reclamando que não está cumprindo. Então, no próximo programa nós vamos abordar
como a empresa está aplicando a norma. Bacana. Eu só queria complementar aqui, que acho que é importante deixar esse complemento, que essa questão do intervalo aqui foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal para discutir a validade ou não dessa alteração que veio com a segunda lei, que propõe o fracionamento sem compensação da jornada. Podemos falar disso depois, mas o Supremo reconheceu como sendo válido. Então, qual que é a situação legal hoje? O caput do artigo 71, que permite 1 hora no mínimo de intervalo e no máximo 2, sem computar a jornada, ou seja... O Supremo já disse que isso é legal. Isso é legal, ou seja, esse tempo que faz de intervalo... Ela não tem que ter um outro problema, porque o rodoviário vai querer saber mais disso aí. Exatamente. E o parágrafo 5 também da mesma forma, foi reconhecido como válida a negociação coletiva que estabelece norma para fracionamento e redução do intervalo. Obrigado, doutor Daniel. Se você gostou do nosso programa, aperte o sininho e não se esqueça, se inscreva no canal para você receber o acesso aos próximos programas.